Glória a Deus. Na próxima quarta, culto de oração normal, não é isso, meninas? Culto de oração, quarta-feira. Sexta-feira, a partir das 19 horas. Sexta-feira, a partir das 18 horas, nós temos o culto de avivamento. E todo domingo, a partir das 15 horas, nós temos o nosso culto de celebração. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, como é bom ter você aqui. Faz tempo que eu não vejo você, desde o ano velho. Faz tempo que o ano acabou, né? Aleluia. Glória a Deus. É muito bom termos as famílias reunidas. Amém? Então é sempre maravilhoso. Nós estamos no mês da gratidão. A nossa querida pastora Érica, no domingo passado, trouxe uma palavra relacionada à cultura, cultura de gratidão, que é a temática anual. É a nossa palavra profética. A nossa palavra profética do ano é o ano da gratidão. Então, a comunidade evangélica Proclamai está vivendo tempos de gratidão. Amém? Então, vou voltar novamente, comunidade evangélica Proclamai, você que está em casa, que está pegando por fé, não coma a sua semente. Sua semente precisa ser plantada, seja ela qual for, tá certo? Então agradeça a Deus pela semente que Ele deu a você e plante. Aleluia. A pastora Érica trouxe na semana passada, voltando, sobre a cultura da gratidão. E ela frisou. E teve uma palavra que ela falou que quando eu cheguei em casa, eu fiz, caramba. Ela fez, a gratidão é escandalosa. Ela trouxe todo um trecho sobre a gratidão, a cultura de gratidão. A palavra marcante em mim, tá? Eu estou falando em mim. Como revelação para mim, é que a gratidão, ela é escandalosa. E eu fiquei parado, eu faço, meu Deus do céu, mas não é que é isso mesmo? Às vezes nós queremos agradecer bem baixinho, chegar e fazer, olha, muito obrigado, viu? Gratidão não tem vergonha não, povo santo. Gratidão é sem vergonha. Nós somos um povo sem vergonha. Então somos um povo grato a Deus por tudo que Ele faz. Amém? Então gratidão, estampa mesmo. Eu agradeço a Deus por sua vida, eu agradeço a Deus. Estampa, coloca um outdoor, sai com a camisa, já que gosta de decorar a camisa, eu agradeço a Deus. Mas agradeça. Tem essa cultura de agradecer a Deus por tudo. Quando eu falo tudo, é tudo, seja bom ou seja ruim. Às vezes o bom é na nossa perspectiva e não na perspectiva de Deus. Como o ruim é ruim na nossa perspectiva e não na perspectiva de Deus. Amém? Então hoje nós iremos falar para aprendermos durante esse ano todo a sermos gratos pela palavra de Deus. Amém? Iremos conversar um pouco sobre a palavra. Eu hoje de manhã estava estudando um pouquinho, e estava estudando exatamente direitos humanos, aí vem colocando, né, que depois da Segunda Guerra Mundial começou a criar o direito, é uma declaração universal de direitos humanos. E aí foi sendo estabelecido a partir que todo mundo se reuniu e foi criada a ONU, né? Depois ele vem falando sobre a Constituição Federativa do Brasil. Eu lembro que há 1 ano e meio atrás, no culto dia 8 de março foi data magna de Pernambuco. 8 de março, Luciana trouxe uma ministração aqui falando exatamente sobre a Constituição Federal. 6 de março, é isso? É? Sobre a Constituição Federal. E ela disse mesmo assim, na época, né? Essa é a Constituição de quem quer ir para o reino dos céus. Essa é a Constituição que está acima da Constituição Federativa. Essa é a palavra que nos dirige. E se eu não for grato por ela, eu não existo. Eu não consigo saber quem eu sou, eu não consigo saber quem meu pai é, e eu não consigo saber quais são as estratégias do inimigo. Às vezes nós vivemos tão, eu vou dizer, cambaleantes no meio da vida, em que
E que, e que quando percebemos é porque nós nos distanciamos do que é a lei. E aí, para iniciarmos, eu gostaria que nós pudéssemos ficar de pé e ler a palavra que está em João 1. Quando você encontrar, você faz aquele glória a Deus, para glorificar o nome dele. Aleluia. João, capítulo 1. Eu acho interessante essa versão que eu estou aqui, NTHLA, alguma coisa assim, que tem aqui a versão. É isso daí mesmo, NTLH, que eu fiquei achando massa essa daqui, porque ela vai dizendo assim, ó, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. A palavra estava no princípio, e ela era a própria palavra. Amém? A palavra, ela se fez homem, que é Cristo Jesus, para poder habitar em nós. Aleluia? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por Tua palavra, por ela estar aberta, por ela estar sendo comunicada aos nossos ouvidos. Muito obrigado, Pai amado, que o nosso entendimento esteja ligado ao Senhor, permitindo que o Espírito de Deus traga as revelações necessárias para uma mudança significativa, uma mudança de arrependimento e de perdão, para que nós consigamos conduzir a nossa vida de acordo com o que o Senhor planejou. No nome de Jesus, amém. Poder sentar. Eu lembro que ontem eu estava conversando com um dos meninos de lá da CT, que foi nosso querido Anderson Félix, e eu dizendo que Deus, Ele é tão maravilhoso, que lá em Gênesis, Ele começa a preparar tudo, porque Ele sabia que nós não iríamos conseguir viver sem nada. Então Ele prepara tudo, né, em Gênesis. E haja firmamento, haja água, e dá crescimento, para depois Ele criar o homem conforme a semelhança dele, com a forma de Deus, e semelhança do Deus Altíssimo, e foi colocado no Éden. E aí a gente percebe que dentro desse giro, a palavra estava naquele momento sendo executada. Porque ela existia antes mesmo de tudo existir. E muitas vezes, quando nós começamos a observar o que Deus preparou, a gente começa a deixar meio que escanteado. Porque existe uma direção para a palavra existir. Se não existisse uma direção para ela existir, Jesus não teria se preocupado a escrever um livro contando todo um relato de vida, uma vivência para o cristianismo, para as pessoas que querem viver de acordo com a forma de Deus, com a sua semelhança. É por isso que não existe diálogo para o que é contrário ao que está aqui. Às vezes nós queremos entrar em acordo com o que Deus escreveu. O que é pecado e ponto. Mas por que é pecado? Está estabelecido na palavra dele. Como Luciana disse também, a carta magma dele. E não existe nada maior do que isso. Não existe outro livro que possa querer sobrepor ao que está aqui. Em umas ministrações passadas, eu falando exatamente sobre algumas questões de leitura, eu disse, nós não podemos fazer de base da nossa instrução livros. Nós podemos lê-lo para poder ter a compreensão, aquela revelação que foi encurtada pelo leitor, pelo autor, que ele passou por uma determinada fase da vida e ele trouxe esse testemunho escrito dentro de um livro.
Mas eu não posso trocar o que é a palavra escrita do Senhor Jesus por livros. A minha base precisa ser o que está escrito aqui. Às vezes nós queremos, como eu disse, entrar em acordo. Ah, não, mas porque aqui diz que honra teu pai e tua mãe. Mas meu pai e minha mãe, ela foi qualquer pessoa. Eles me rejeitaram. Eles não quiseram cuidar de mim. Eles ignoraram a minha vida. Eles me largaram lá no... Como a gente vê algumas vezes na reportagem, me largaram dentro de um saco, à beira de um canal. Eu estava à morte, a não ser que, se não fosse Deus que trouxesse um Salvador que me pegou, tirou e hoje eu estou vivo. Mas eu não quero conhecê-los, eu não quero contato com eles, eu não quero nada com eles. Mas honrar pai e mãe é um princípio, está estabelecido. Independente do que tenha acontecido na relação entre eu e meu pai ou minha mãe, independente do que tenha acontecido, eu preciso honrá-los. Então, primeira revelação para nós nessa tarde: não existe acordo quando se trata da palavra de Deus. E eu lembro quando eu estava conversando com o Félix ainda, eu disse mesmo assim, vamos para o que a Bíblia diz. Primeira coisa, eu vou para o que ela diz. Por isso que eu vou ler. Segundo ponto, eu vou aplicar a palavra viva em mim, para eu me tornar vivo como a palavra viva. Não adianta nós sabermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, desde o versículo 1 de Gênesis ao último versículo de Apocalipse, se ela não estiver viva dentro de mim e de você. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de adentrar no espaço bem mínimo entre juntas e medulas e separar alma e espírito. Não é isso que a palavra diz? Ela é a única. Se ela chegou para mim e para você e trouxe um confronto direto, pode ter certeza, Deus está querendo mudar uma realidade nossa. E nós queremos entrar em acordo com Ele. Não. Tudo o que nós, enquanto cristãos, devemos fazer, precisa estar respaldado dentro desse livro. Porque esse livro é o próprio Jesus, que já existia antes mesmo de existir tudo. E aí eu pergunto, que nosso diálogo é por perguntas. Quando um filho nosso, para quem é pai, ou quem é filho, e já escutou um conselho de pai, e aí faz mesmo assim, menino, não se junta com aquele fulano que não vai dar bom para tu, vai dar errado. Menina, vai por esse caminho, que assim é melhor para você. E aí nós ignoramos aquele conselho. O que é que nós estamos fazendo ao ignorar aquele aconselhamento? Nós estamos pegando aquele conselho, descartando ele no lixo, porque ele não serve para a minha vida. A partir do momento que nós começamos a ler a Bíblia, e começamos a folhear ela, e começamos a nos deparar com a realidade nossa aqui dentro, e começamos a descartar a realidade que nós estamos vendo aqui dentro, nós estamos dizendo, Deus, a sua palavra não presta. Deus, a sua palavra é um lixo para mim. Porque só me interessa a parte da prosperidade. Só me interessa a parte do ganhar. Mas a parte da correção, a parte do corrigir, do ajeitar, a nossa própria vida era descartada. Na palavra de Deus não existe o que descartar. Tudo é aproveitado. Tudo se aproveita.
Tudo faz sentido na nossa vida. Eu não posso em nenhum momento escolher. Já fiz muito, tá? Em nome de Jesus. Graças a Deus não faço mais. Pai, em nome de Jesus, me dá uma palavra. Abri a Bíblia. Aí olhava aqui, falava assim, poxa, que palavra interessante, rapaz. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não é uma roda de sinuca, uma roda de jogo, uma roda que a gente pode simplesmente jogar ela para o alto e achar que vai cair na palavra que era devida. Deus tem a palavra direcionada para mim, para a sua vida. Nós precisamos, em todos os momentos, consultar para que nessa consulta nos identifiquemos com tudo que Ele está escrevendo. É por isso que nós precisamos estudar. É por isso que nós precisamos meditar na Bíblia. Conselho de Deus para Josué. Medita nas minhas leis de noite e de dia. Aleluia. Medita na lei de noite e de dia. Não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda. O nosso norte, enquanto cristão, está aqui escrito. Diga assim para o seu irmão, meu irmão. Diga assim, meu irmão. O norte de Deus já foi escrito há muito tempo atrás, antes de eu e você existirmos. Aleluia. Então, quando o irmão quiser questionar as suas direções dentro da Bíblia, não discuta não, porque a Bíblia diz que a gente não precisa discutir sobre a palavra dele. A gente não precisa. Deixe chegar o tempo da revelação da outra pessoa. Quem traz o convencimento é o Espírito de Deus. Não somos nós. Enquanto nós não entendemos que essa leitura é importante para a nossa vida, nós iremos viver uma vida aparente. Nós iremos viver uma vida que é uma vida de agradar, é uma vida que, bem mais ou menos, bem à margem do que Deus gostaria. A lei de Deus já foi estabelecida e ela é imutável. Ela não tem transformação. O mundo pode querer se transformar, a realidade mundial pode querer trazer querer agregar outras situações para as leis que são constituídas aqui, nesse nosso mundo, mas não existe acordo com o que está escrito. É por isso que nós precisamos todos os dias agradecer pelo que Deus deixou estabelecido e escrito, para que cada dia nós tenhamos uma revelação diferenciada do que papai deixou. Eu imagino agora, alguns países, alguns lugares, a Bíblia ela é proibida já de entrar. As pessoas não podem mais ler a Bíblia. Se alguém foi encontrado com um celular e dentro dela estiver a Bíblia, é sentença de morte. Por que será que esse grupo que rege esse lugar decreta sentença de morte para quem lê a Bíblia? Porque é por meio dela que vai trazer o entendimento de quem é Deus, de quem é o Salvador, e vai trazer a nossa esperança para aquele que é autor e consumador dos séculos. Aquele que nos dá a direção de vida e consegue trazer algo diferente dentro de mim e de você, que ninguém consegue ver. Só por meio dela. É por isso que é tão difícil quando nós começamos a ler, às vezes dá sono, às vezes dá cansaço, às vezes nós não queremos ler, procrastinamos, às vezes deixamos tudo distante. Queremos, muitas vezes, ver vídeo, queremos assistir TikTok, queremos ver algo paralelo à Bíblia. Mas não existe nada que possa substituir o que foi escrito e estabelecido por Jesus aqui dentro.
Então é por isso que nós precisamos agradecer a Deus pelo que Ele deixou escrito. A nossa boca, ela fala o quê? O que o coração está cheio. A gente diz normalmente que é nas situações mais complexas da nossa vida, onde a pressão é tanta, em que o que deveria sair era a palavra. Mas às vezes é qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque a palavra, quando nós estamos lendo, nós não estamos dialogando com Cristo. Você precisa dialogar com Cristo. Eu lembro que eu estava lendo Isaías, foi até o que iniciou, Isaías 61. Quando eu comecei a ler, estava lá, e ele veio para poder trazer boas novas a Sião. Aí eu parei, eu faço, Jesus, o Senhor é lindo demais. E ele veio para poder libertar os cativos, tirar os escravos, soltar da prisão os escravos. Eu faço, meu Deus, como o Senhor é lindo. E depois ele diz, vai você e faz isso. Você está com essa responsabilidade de ter essa chave na mão, de ir levar a boa nova aos cativos. Mas se eu não consigo dialogar com Cristo por meio do que ele diz aqui, e eu vou simplesmente pelo que é falado, eu não vou conseguir ter esse mesmo entendimento. E uma das revelações que Deus me trouxe é que a maioria dos cristãos, quando eles começam a se afastar da igreja, primeiro ele se afasta da palavra de Deus. A primeira coisa que ele se afasta é da leitura, porque ele não quer o confronto direto com Deus. Depois ele vem para a igreja para ter esse momento aqui de que tem uma pessoa ministrando, falando sobre Deus, e ele vai dizer glória a Deus, aleluia, eu recebo a palavra, e a palavra não entra. Porque o coração já está longe dele, porque não começa aqui. A palavra de Deus, a leitura da palavra, ela não começa aqui, ela começa todos os dias, na minha rotina. De eu ter um relacionamento com Ele. Eu não vou agradecer a Deus somente porque eu estou aqui hoje, lendo ela e dizendo, o Senhor é maravilhoso por ter deixado isso escrito. Não, eu vou fazer isso todos os dias. A partir do momento que eu abrir a Bíblia, eu faço, meu Deus, muito obrigado por falar comigo. Meu Deus, muito obrigado por trazer instruções para a minha vida. Meu Deus, muito obrigado porque eu ia fazer isso agora, mas eu já não vou fazer mais. Meu Deus, muito obrigado porque eu iria, de repente, tomar uma decisão totalmente errônea, mas o Senhor está me ajudando. Muito obrigado por o Senhor me frear. Muito obrigado por o Senhor me impulsionar. Mas é pelo que está escrito aqui. É pelo que Ele deixou estabelecido. Então não vamos, de maneira nenhuma, tentar fazer algo contrário do que o próprio Deus já deixou estabelecido. Quem quiser fazer, faça. Você não tem nada a ver com isso. Aí eu pergunto, a salvação é de quem? A salvação veio por meio de Jesus, mas é para cada um. Se é para cada um tem que buscar a sua própria salvação em Cristo Jesus. Cada um tem que buscar a sua santificação em Cristo Jesus. Cada um tem que buscar o momento de relacionamento com Cristo Jesus. Não é o domingo que vai fazer isso por mim e por você. Não é o domingo que vai somar. Esse momento é maravilhoso de estarmos juntos, adorando a Deus. É muito bom. Eu sinto falta. Por mim era culto todo dia. Todo mundo aqui eu não vou adorando. Para mim era todos os dias, todo mundo aqui, a gente adorando, como seria lá no... Como seria não, como vai ser lá no céu. Mas a gente pode fazer isso todos os dias? Não. E eu não posso trazer um grau de importância maior do que está acontecendo aqui hoje para o que acontece em casa. A pessoa que lê, a pessoa que adora em casa, ela adora em qualquer lugar.
Então a palavra ela é um estabelecimento, foi estabelecida por Deus para nós lermos em qualquer lugar. Se você está dentro do hospital, leia. Se você está no ônibus, leia. Eu não consigo. Eu fico logo enjoado. Qualquer coisa. Se você está em qualquer lugar que você esteja, leia. Que você vai saber as direções de Deus. O que é que Deus quer literalmente com a sua vida. O que é que Deus trouxe de revelação para a nossa vida. Agora não tente entrar em acordo não. Porque a razão humana que gosta muito de fazer isso. Gosta de trazer um mas, um porém, um todavia, um entretanto. Para a gente começar a fazer do nosso gosto. Deus é o único cara, presta atenção, que ele deixou tão estabelecido a lei dele, que não tem como ser manipulado. Nós, às vezes, nos deixamos de ser manipulados pelos nossos filhos. Estou dizendo que nos deixamos, tá? Porque eles acham, às vezes, que estão dando um ganho na gente, mas não estão. Mas Deus, de longe, sabe quando o filho dele está tentando fazer algo contrário ao que ele deixou escrito. Ele é onisciente. Ele sabe já tudo que vai passar no pensamento. Então, se eu vou ler, se eu vou começar a ter esse contato com Cristo na palavra física, comece agradecendo a ela. Comece a leitura dizendo, meu Deus, eu agradeço por tua palavra. Meu Deus, eu agradeço pelo que o Senhor já mostrou a mim nessa leitura. E você vai perceber que a leitura ela vai abrir de uma maneira diferente. E você vai conseguir viver aquela revelação sem peso, porque você não vai estar tentando entrar em acordo com ela. E aí a gente volta lá para João, quando ele vem falando, deixa eu abrir lá. No começo era aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava... Deixa eu pegar aqui, tá? Estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada que existe foi feito sem ela. A palavra era, em outros lugares, é a fonte da vida. Percebeu que sem leitura nós estamos morrendo? Percebeu que se nós não nos relacionarmos com a palavra, é um ponto-chave para nós assinarmos a nossa sentença de morte. Misericórdia, né? Mas quer ter vida? Comece a ler. É muito difícil, é chato. Tá bom. Cada vez mais morto. São pessoas desse jeito que tentam argumentar conosco, trazendo a realidade humana. São pessoas nessa característica que vai até mim, até você, para pedir uma prova de que Deus fez isso mesmo. Talvez alguém já tenha se deparado, não, mas como é que a gente sabe? Como é que Deus pode provar que isso daí é mesmo verdade? Eu não preciso provar nada a ninguém. Você também não precisa provar nada a ninguém. A única prova que existe e que nós acreditamos por meio da fé é o que está escrito. E ela precisa ser a base da nossa vida. Ela tem instruções de A a Z, até de como fazer uma receita. Ela tem. Quer saber cozinhar? Vai lá, que aqui tem algumas mulheres de Deus que dizem aí como é que faz um ensopado maravilhoso. Quer saber como cuidar da família? Aqui vem dizendo, o respaldo bíblico. Qual é a importância do homem? Qual é a importância da mulher dentro da família? Qual é a importância dos filhos dentro da família? Quer ser bem-sucedido? Que vem dizendo,
quais são os passos que nós devemos dar, o que é realmente ser bem-sucedido. Porque bem-sucedido não é ter dinheiro. Bem-sucedido é executarmos tudo com a paz que excede todo entendimento. Isso é ser bem-sucedido. Não adianta nós termos dinheiro e perder o nosso sono. Não adianta termos milhões e milhões de dinheiro e não conseguimos andar daqui para ali porque pode ser que alguém queira me sequestrar. Não adianta. Então, quer saber a realidade? A realidade que você vive hoje, presta atenção, a realidade que você vive hoje, Deus já falou para você aqui dentro. Ó. Você fechou os olhos para não ver. Eu não quero ver não, isso daqui não. Eu vou pular, depois eu vejo de novo. Deus já falou para você. E não foi por boca de profeta, não. Porque o profeta precisa falar o que está aqui dentro. Deus já falou para você. Se você leu a Bíblia, Deus já falou para você a realidade que você está hoje e o que Ele preparou para você lá na frente. Agora, se eu ignorei, ou seja, eu peguei Deus com a palavra dele e joguei lá na lata do lixo, fazendo uma cesta de 3 pontos, tenho certeza, vai viver na mediocridade. Até o final da vida. E depois vai querer culpar Deus, dizendo, não, o Senhor não me deu isso, o Senhor não me fez aquilo. Cara, eu estava falando contigo. Tu lendo a Bíblia, dizendo, ó, muda, pô. Tu pode mudar disso daqui. Luciana falou aqui mesmo, na hora do clamai, 2 Timóteo 1,7, e ele não nos deu espírito de medo, nem de vergonha, mas ele deu espírito de intrepidez, de coragem, de equilíbrio. Eu vou pelo que ele me diz. Como é que eu vou escutar a palavra dos outros se eu não sei o que o meu próprio pai me diz? E o meu pai me diz o que está aqui dentro. Ele já me chamou de imaturo. E eu vou fazer o quê? Não, só não. Sou, pai. Depois que ele disse imaturo, trilhe por isso, por isso, por isso. O que foi que eu fui fazer? Trilhar pelo que ele disse, por meio da palavra dele. Disse há muito tempo atrás, o livro da revelação do meu chamado foi o livro de Timóteo. E quando eu li, parecia que eu estava junto com Deus assim. E ele dizendo, olha, você precisa fazer isso, 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 isso. E eu coçava a cabeça. Vocês sabem como eu coço a cabeça, né? Aí eu coçava a cabeça e eu, meu Deus do céu. E eu comecei a identificar o que era para eu fazer, o que eu precisaria mudar. Se ele disser para jogar fora situações da minha vida, não, mas eu gosto tanto, Deus. Você que sabe. Está aqui o que está escrito. E está aqui a sua vontade. Você vai escolher o quê? Pode escolher a sua vontade. Só não vá querer cobrar de Deus depois da escolha da sua vontade. Porque a vontade dele já foi estabelecida. Então eu comecei a escolher o que ele estava dizendo para mim. E eu comecei a trilhar todos os pontos. Calava. Mordia a língua para poder falar. Mas era para calar. Escuta. Fale. Esse é o momento de passar desse jeito. Agora é o momento de você fazer tal coisa. Vamos embora. E para mim, o ponto crucial, depois de todo o processo de aprendizagem que ele me trouxe na palavra dele, para quem sabe, nossa pastora Elis e alguns do setor de música estão em Imperatriz. Quando ele disse, você vai. Eu lendo, fala alguma coisa sobre voar, a águia, voar. Você vai voar. Aí eu parei. Eu só fiz o quê? Amém. Eu vou voar. Não é para eu voar, pai? Então, eu vou voar. Para poder voar, a gente não precisa sair da ribanceira.
A gente não precisa pegar o ar que Deus próprio criou para poder utilizarmos ao nosso favor. Pronto. Só confiar. Confia no que Deus está dizendo aqui dentro. Ó. Seja ruim ou seja bom. Se ele estiver dizendo que vai passar por um momento difícil, passe pelo momento difícil. Se ele está dizendo que logo depois da tempestade vem a bonança, espere a bonança na tempestade. Não tem como sair da tempestade para chegar na bonança. Não tem como. Então, viva o que está dizendo aqui dentro. Não tenha um falso testemunho de querer proclamar a palavra sem mesmo estar dentro dela, ou ela está dentro de você, trazendo uma vida nova para mim e para a sua vida. As pessoas vão admirar você, vão nos admirar, não é pelo que nós estamos falando da palavra, mas o que nós estamos vivendo da palavra. E as pessoas vão entender que você e eu estamos todos os dias agradecendo por tudo o que ele deixou escrito. Tudo o que ele escreveu. E aí a nossa mudança vai começar a mudar todo o ambiente. Você vai perceber quando as pessoas começam a querer enganar. E você vai ficar como? Calado. Deixa ele lá com o espírito de engano dele. Não tem aqui dizendo? Deixa ele lá. Achando que está reinando. Deixa. Não tem a ver conosco. Agora, daquela situação eu preciso tirar um aprendizado para mim. Você está dizendo que você vai conduzir multidões aqui dentro? Não, tem uns profetas, outros apóstolos, outros mestres, outros evangelistas e outros pastores. Ele vem dizendo isso em Efésios 4. Ele chamou. Você já sabe qual é o seu chamado? Se você não sabe, é porque você não está tendo relacionamento com a palavra. É a base. A base é a palavra. Não busque outro relacionamento primeiro do que buscar o relacionamento com Deus. Não inverta as situações. Quando você começa a inverter as situações, você percebe que deu ruim. Depois vai dizer, Deus, eu não aguento mais. Aí pegando uma palavra da nossa querida pastora, chupa a uva até o caroço. Chupa a uva até o caroço, porque não foi Deus que deu, porque Deus ele preparou uma uva sem caroço para a gente. As nossas escolhas nos levam a uva com caroço, a gente precisa chegar no caroço. Então tenha relacionamento com a palavra. Deixe, se permita ser examinado por ela. Ela tem é um espelho que vai trazer a nossa vida em Cristo Jesus. Porque antes mesmo de nós existirmos, ele já sabia o que nós iríamos passar. E ele vai trazer instruções, sempre, todas assertivas. Poxa, mas eu estou com dúvida. Busca no Espírito. Busca as pessoas que têm uma profundidade maior ou melhor. Lembro muito bem também, que eu já até comentei aqui, no início do Evangelho, estava eu na célula, comecei a ler a Bíblia. Quando eu estava lendo a Bíblia, tinha lá, Oxalá não sei o quê, numa das versões. Aí eu parei, Oxalá. Eu vim do meio, já do ocultismo, não, faço Oxalá. Aí eu vou lá, fiquei com a dúvida, né? O negócio começou a mexer comigo, eu faço Oxalá. Dentro da Bíblia. Começou a futucar na cabeça. Como eu não ia ter a revelação que Deus queria, não era para aquele momento, para mim, eu precisei buscar a ajuda dos universitários. Aí eu fui lá, a nossa querida pastora Érica, né? Que era a nossa líder de célula. Eu fiz, Érica, a minha Bíblia quando eu fui ler aqui, tem Oxalá. Aí ela foi me explicar, né? Ela trouxe uma construção. Eu fiz, entendi. Mas vai dizer que depois, quando eu fui procurar outra versão da Bíblia, tinha mais.
Para que ficou feio para o inferno. Então a gente tem que ter cuidado. Se nós estivermos com dúvida, pergunta. Para não criarmos nosso próprio entendimento também, por meio da palavra. Tá bom? Então, para hoje, povo santo, essa tardezinha nossa, vamos agradecer a Deus pelo que Ele colocou aqui dentro escrito. Grande, né? Mas maravilhosa. Muito prazerosa de ler. Então, vamos agradecer a Ele por isso, pelo que Ele deixou constituído. Amém, povo santo?